Quem for perguntar pode abrir o áudio, o vídeo também, se quiser, e perguntar sobre essa fala do doutor que abarcou temas importantes desde a sua formação até os desafios da jurisdição e do poder judiciário. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu, professor. Limão. O famoso Rodrigo Limão. Manda aí, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia a doutor Ariócenes. Eu gostaria, assim, de saber qual o seu posicionamento ou compreensão, enquanto membro do Poder Judiciário, sobre as relações de jurisdição que competem ao STF e ao STJ na construção, né, de debates que, na verdade, competem ao Poder Legislativo. Há exemplos também recentemente que foi preciso que a maioria da turma do STF ela votasse favorável à criminalização da homotransfobia, enquanto que no Poder Legislativo esse projeto ele já era discorrido há quase 2 décadas sem uma pauta que colocasse ele para votação. Só compreendeu a pergunta? Sim, Rodrigo, sim. O Rodrigo traz à tona uma provocação para que a gente responda, e eu sempre respondo a essas perguntas, não é a primeira vez que eu sou instigado a respondê-las, e a resposta melhor que me parece deve ser construída é exatamente a resposta a partir do reconhecimento de que a Constituição ela permite, justifica e explica esse fenômeno. E eu digo isso por quê? Quando uma sociedade decide elaborar uma ordem constitucional nova, ela o faz para frente. Ela é uma proposta para todos. Então, em 1986, 87, todo o movimento social que culminou na redemocratização do Brasil, e vem lá de trás, né, vem da resistência ao regime ditatorial, vem da forma como o próprio regime ditatorial lidou com a resistência, com as diferenças, com as críticas, e que culminou no reconhecimento da força de um movimento social que exigia uma nova ordem constitucional. Essa nova ordem constitucional ela foi construída com uma intensa participação popular. Eu até convido todos os estudantes a entrarem na internet e pesquisarem na internet como que se deu a construção da Constituição da República. Ela não é um produto dos Illuminati. Ela não é um produto de meia dúzia de juristas. A Constituição brasileira ela foi construída dentro de um intenso debate de diversos setores da sociedade. E de setores da sociedade que fizeram com que conquistaram a inclusão de pilares, de princípios que estão lá. Estão lá. Quando a Constituição, lá nos seus primeiros 5 artigos, reconhece que nesta nação não deve haver preconceito, nenhum tipo de preconceito, ela está reconhecendo o respeito às opções sexuais. Logicamente, há direitos que precisam ser regulamentados. Logicamente, há direitos que precisam ser protegidos. E muitas vezes, o processo decisório para fazer valer obrigações que estão na Constituição, eles são consolidados ao longo do tempo. Eu vou pedir licença ao Rodrigo para, explicando a posição e a pergunta do Rodrigo, puxar um parêntese para uma outra questão simples. Tributos, por exemplo. Eu já vivi isso, eu vou compartilhar com vocês. Tributos, por exemplo. A Constituição estabelece como dever do gestor público exigir tributos. É obrigação do prefeito exigir o pagamento do IPTU. É obrigação da Assembleia regulamentar a cobrança do IPTU. Logicamente, pode ter parcelas de isenção, alíquotas diferenciadas, hipóteses de incidência modificadas ao longo do tempo, tudo isso. Mas você tem que ter decisões do prefeito. E eu me recordo, uma certa vez no interior do estado, que o prefeito me procurou porque o promotor tinha entrado com uma ação, tinha ajuizado uma ação, pedindo que o judiciário reconhecesse a omissão do prefeito e o condenasse por ato de improbidade, na época por omissão, porque ele não estava cobrando IPTU das pessoas. E isso gerava um problema para o município, porque se não tem cobrança, não tem recurso. Se não tem recurso, falta condições para comprar remédio, decisões básicas. Enfim,
E o prefeito veio constrangido falar comigo. Doutor, eu preciso de sua ajuda. Eu preciso que o senhor vá comigo à rádio, para explicar a rádio. Na época tinha uma rádio na cidade, não é Tocantinópolis, tá? Só para situar, né? Mas isso acontece em vários lugares. Preciso que o senhor explique que eu sou obrigado a fazer isso. Porque se eu fizer isso, sem que haja uma decisão judicial, eu vou perder voto. Porque é um assunto complexo. É um assunto que as pessoas não vão concordar. Vou estar cobrando dinheiro delas. Olha até que ponto a gente chega. Então, quando eu puxo a questão para o Rodrigo, é a mesma coisa. Ou seja, nós somos uma sociedade, e qualquer sociedade tem sua forma de construção do pensamento legislativo. Há temas que são temas complexos, delicados e sensíveis para os demais poderes. O Rodrigo citou o caso da homofobia. Mas nós temos outros assuntos que também desembocaram no Supremo. Pesquisas com célula-tronco, células embrionárias, por exemplo. Questões religiosas. Recentemente, isenção de impostos para templos religiosos. Todos são temas complexos e delicados para o parlamento decidir. E muitas vezes o tempo do parlamento não é o tempo da sociedade. Criminalização do aborto, o Rodrigo lembrou bem. Então são temas que o parlamento, que o legislativo, que o executivo, ele vai amadurecendo ao longo do tempo. Só que as demandas sociais, elas não acompanham essa mesma dinâmica. Então chega um momento em que as demandas sociais batem a porta do Poder Judiciário. E quando bate a porta do Poder Judiciário, o Judiciário tem dois caminhos a fazer. O Judiciário pode também postergar, ou o Judiciário pode decidir. Na conjuntura anterior, na formação do Supremo, em outros momentos do Supremo Tribunal Federal, havia um pensamento de que essas decisões também deveriam ser decididas em outro momento. E por outros ministros foram surgindo, outras composições a composição foi sendo alterada, até chegar à composição, as últimas composições do Supremo, em que os ministros decidiram, não, isso aqui eu vou decidir. Bom, é o caminho que seja assim, submete ao colegiado, e o colegiado estabelece a decisão. Então, Rodrigo, a decisão que o Supremo tomou, por exemplo, ao reconhecer que as condutas, determinadas condutas praticadas motivadas por discriminação sexual, elas têm que ser punidas de uma outra forma. E deu uma interpretação extensiva ao tipo para abarcar aquela conduta naquele tipo penal. Ah, doutor, isso é técnico, isso fere o princípio da legalidade estrita. Podemos discutir isso. Podemos discutir isso dentro da sociedade. Agora, qual o caminho a seguir? Se o Supremo estabelece o caminho é o do Supremo. O parlamento pode mudar? Pode. Agora, para o parlamento mudar aquela decisão do Supremo, ele tem que ser feito dentro da Constituição. Como é que o parlamento vai fazer isso dentro da Constituição? Eu não consigo ver. Porque a decisão do Supremo foi de acordo com a Constituição. Quando nós decidimos, quando o Judiciário brasileiro decidiu temas como a correta interpretação a ser dada à legislação que regulamenta o aborto, a criminalização do aborto, até onde o aborto é crime, qual o conceito, qual a correta interpretação do Código Penal, foi feito também a partir de provocação da sociedade. Pode fazer isso no Supremo, está no exercício da sua função. Por que o parlamento não fez? Porque o parlamento entendeu que não era o momento. E por que o Supremo fez? Porque o Supremo entendeu que era o momento. Independência de poder. Poderia ser o contrário. Mas para mim isso é independência de poder pleno, exercício pleno do sistema de freios e contrapesos, tripartição de poderes, que caminha para e passo com a democracia. Vamos a outra pergunta. Eu estou vendo aqui que o Marcos, ele colocou aqui uma pergunta sobre a equiparação da injúria racial com racismo. O tema que o Marcos está colocando, ele é um dos temas que eu particularmente concordo com um dos temas mais modernos, atuais, interessantes, instigantes, transformadores e constitucionais da sociedade brasileira. Indiscutivelmente, nos últimos anos, seja a partir e as redes sociais têm uma importância muito grande nisso, muito grande, né, porque elas permitem disseminar informação e compartilhar informação como nunca.
Né? Ou seja, um fato que ocorre nos Estados Unidos ganha uma repercussão automática e instantânea em Tocantinópolis, e vice-versa. E isso, dependendo do assunto, você tem uma possibilidade de instituir um debate que é de grande importância para as ordens constitucionais, tanto lá quanto cá. Quando eu converso com policiais, por exemplo, quando eu me reúno com policiais militares, sobre questão de atuação da polícia e controle da atividade policial e etc., eu sempre lembro hoje os policiais, eu começo falando exatamente que, olha, vocês, cuidado com o que vocês falam e o que vocês fazem, porque há uma câmera filmando. Pensem sempre nisso, que haverá sempre uma câmera filmando. E vocês não precisam dar um tiro no poste ou arrancar a energia, porque continuará tendo a possibilidade de uma câmera filmando. Porque qualquer celular hoje pode filmar no escuro e captar as ações no escuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o racismo estrutural, a forma como a nossa sociedade se organiza e atua ao longo da história, nos últimos anos, vem se consolidando, vem viabilizando um debate, instigando a instauração de um debate amplo, no seio da sociedade brasileira, que atinge de norte a sul esses dois temas que o Marcos estabeleceu, que é o racismo e a injúria racial. E ela tem relação direta com a Constituição, com direitos fundamentais. Ela tem relação direta com a compreensão de que eu vivo em uma sociedade e de que essa liberdade que me é assegurada e que lhe é assegurada, essa liberdade não autoriza que os seus preconceitos individuais, eles sejam exteriorizados. E é muito interessante quando você analisa a questão do racismo, da injúria, sob a ótica do direito internacional, do direito constitucional, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, porque fica muito mais tranquilo a compreensão. Se a Constituição diz que não pode ter preconceito, a Constituição estabelece a dignidade da pessoa humana, a gente alcançou um status de evolução. Porque a mesma Constituição, a mesma lei, alguns séculos atrás, dizia o contrário. Então eu tenho que garantir o que está nessa Constituição atual. E eu tenho que exigir o respeito à minha dignidade. O negro tem que exigir o respeito à dignidade dele. O amarelo, o homossexual, a lésbica. Então, compreender esse conceito, compreender o tema que o Marcos provocou, sob essa ótica, só reafirma aquilo que Aires Brito vem dizendo, que é a planetarização da ideia de democracia. Porque não se discute limite à liberdade de expressão, não se discute respeito à dignidade humana, não se discute respeito à opção sexual das pessoas fora da democracia. Só é possível discutir isso dentro da democracia. O livro que o Rodrigo indicou aqui talvez seja o mais importante, o mais forte, o mais relevante dos livros que tratam do tema, que é o livro Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Seja porque ele consegue, de forma muito eficiente e simples, porque é um livro fino, é um livro fácil de leitura, né, debater com profundidade o tema, seja porque o próprio Silvio é um fenômeno de comunicação, é um cara que está atuante nas redes sociais, um cara que participa de forma ativa, diuturna do debate social, ou seja, é uma pessoa que precisa ser ouvida e que merece ser ouvida, e lida, ouvida, vista, sempre, porque é um cara que está à frente do seu tempo e chamou para si a responsabilidade de debater esses temas que são de grande importância. Mais alguém, pessoal? Eu quero fazer uma pergunta, professor. O doutor Arióstenes falou uma coisa interessante, que é sobre trazer a Constituição para o cotidiano das pessoas. E aí eu quero saber quais as dificuldades ou quais problemas ele observou no início da magistratura dele aqui no norte do Tocantins, e não só no começo da carreira, mas ao longo dela, quais os problemas que o senhor enxerga, e acho que é meio difícil cobrar uma solução assim prática e rápida do senhor, porque, enfim, o Brasil é muito grande,
e são N problemas que nós enfrentamos. Mas, assim, eu gostaria de saber como o senhor enxerga essas dificuldades e como nós poderíamos trazer a Constituição cotidiana das pessoas, eu não diria que de forma direta, não dar uma Constituição para uma pessoa, mas sim garantir os meios para que uma pessoa tenha o mínimo que o artigo 5º da Constituição garante. Bom, o Vinícius trata de dois temas, né? O primeiro é a popularização da Constituição, o segundo é a concretização da Constituição. São dois temas que eu vou trabalhar. A pergunta do Vinícius me permite trabalhar sobre esses dois temas. A popularização da Constituição, ela, na minha visão, ela parte do pressuposto de que é importante para a própria sociedade que a sociedade compreenda, que a democracia é o melhor caminho. E quando se trata de Brasil, isso não é fácil. Porque nós temos um percentual considerável da sociedade brasileira, e o Norte não é diferente disso, Tocantinópolis não é diferente disso. Nós temos um percentual considerável, e a universidade também. Eu diria que até na própria sala de aula. Na própria sala de aula. Né? Nós temos um percentual considerável da sociedade brasileira que ainda não compreendeu, que não concorda com a ideia de que o melhor caminho é a democracia. Então, o debate nós precisamos enfrentar e vencer dentro do processo de construção da sociedade brasileira. Porque nós temos, da mesma forma que nós temos dentro do Congresso Nacional, desde 88 que nós temos no Congresso Nacional propostas de emenda constitucional com o objetivo de revogar a Constituição. Nós temos no Parlamento, nós temos na sociedade pessoas que defendem que a sociedade deve se organizar dentro de um regime ditatorial. Então a primeira coisa é essa. Reconhecer a democracia como o caminho possível, o melhor caminho e o único caminho. Porque, ao contrário, o oposto da democracia é a ditadura. E a ditadura não pode ser uma alternativa. Ela não pode ser uma alternativa. A alternativa, o caminho é a democracia. Então, quando se fala em popularização da Constituição, é parte do pressuposto que a Constituição é democrática, ela consolida a democracia. Isso não quer dizer, repito, que ela não tem que sofrer mudanças, que ela não tem que sofrer críticas, e ela tem muita crítica pertinente, mas a democracia é o caminho. E como é que você faz isso? Reafirmando a democracia como valor supremo, como valor guia, como valor importante para a sociedade. A Constituição é um instrumento. Podemos distribuir Constituição. No início, em 88, quando a Constituição foi promulgada, todas as escolas, todos os estudantes do Brasil receberam a Constituição. Distribuição da Constituição foram essas Constituição para atender a cada cidadão brasileiro. Ler a Constituição é importante. Quando um jovem como você, como o Rodrigo, como o Marcos, que foram participaram na aula até no momento, falam sobre a Constituição, vocês não falam só como estudantes de direito, vocês falam também como cidadãos. Essa é a importância de se debater na família, na sociedade, na igreja, em qualquer lugar. A importância de nos organizarmos sob o comando constitucional. O professor, e Tocantinópolis, a UFMT em Tocantinópolis, ela é privilegiada, porque ela tem ela tem como carros-chefes da faculdade, vocês trabalham para e passo, lado a lado, compartilhando essa interdisciplinariedade com a sociologia e com a pedagogia, porque permite, ao dialogar, compreender as alternativas dentro da filosofia, da sociologia, de organização social. Esse debate entre estudantes de direito, de sociologia, de pedagogia, é bastante enriquecedor e eu sugiro que seja feito o tempo todo por vocês. O tempo todo por vocês. É um grande erro nós acreditarmos que o profissional do direito tem que ficar isolado. Pelo contrário. Pelo contrário. É impossível hoje, qualquer que seja a função que você for exercer no futuro, você atuar com sucesso, com eficiência, sem que você consiga dialogar com as demais ciências, com as demais carreiras. A concretização, Vinícius, que é a parte final da sua pergunta, como é que a gente coloca isso em realidade? Quais as dificuldades que o juiz enfrenta? As dificuldades que o juiz enfrenta no norte do Brasil, no norte tocantinense, elas são praticamente as mesmas das dificuldades que o juiz enfrenta em São Paulo. No Rio de Janeiro, guardado as suas devidas proporções, logicamente. A dificuldade de fazer com que
a ordem constitucional seja observada pelos demais poderes, ela está presente em todo canto. A dificuldade de fazer com que a própria sociedade compreenda essa ordem constitucional é a mesma em todo canto. Eu ouvi certo dia de colegas do curso de Direito falando assim, mas por que uma faculdade de Direito em Tocantinópolis? Por quê? Cidade pequena? Por que não? Aí eu respondo, por que não? Quem disse que para estudar Direito você tem que ir para Palmas? Ou para Belém? Ou para Teresina ou para São Luís? Quem toca de nós para estudar Direito, de forma plena. Você vai estar em contato muito mais próximo com a sociedade. Então, Vinícius, as dificuldades, elas existem, elas não são diferentes de outros lugares. Os desafios são os mesmos, praticamente. A nossa organização social, né, ela não diferencia muito dos grandes centros. E aí, mais alguém? Bom dia, doutor Ariano. Eu queria fazer a minha pergunta mais baseado no que o senhor pensa, porque agora o registro, né, a nossa identidade, ela se tornou uma identidade única. O que você acha que isso vai diminuir bastante os erros jurídicos? Porque eu já vi bastante pessoas que têm o nome confundido e elas vão presas por esse engano. O projeto de identificação única no Brasil, ele é um projeto que já tem aí quase 20 anos. E agora a gente deu um passo importante para isso. Não sei se a gente vai conseguir, né, André. De fato, a gestão dos nossos processos, ela está sendo modernizada independentemente da consolidação do projeto de identificação única. Né? Por isso que eu falei lá atrás. Quando o CNJ estabeleceu que o Brasil inteiro faria métodos mais eficientes de controle e de gestão de processo, foi exatamente, e um dos fatores que motivou é esse que você falou. É a identificação correta de pessoas, é a correta localização dessas pessoas, seja no processo penal, seja no processo civil, porque no Brasil, a forma como a sociedade brasileira facilita a retirada, por exemplo, de uma carteira de identidade, em que você pode ter uma em cada estado, ela viabiliza a utilização disso por fraudadores, estelionatários e criminosos de toda a natureza. Isso dificulta a aplicação da lei penal, isso dificulta a persecução penal e, de fato, a identificação única é uma medida importante para ser feita, mas independente disso, nós temos outros caminhos. Você, por exemplo, do EPROC, que é um processo eletrônico que nós utilizamos no Tocantins. Quando nós cadastramos uma parte hoje no sistema EPROC, então, se eu colocar lá André de Jesus Francisco Borges, automaticamente ele vai me identificar homônimos e vai exigir que eu insira no sistema outros parâmetros de identificação, como, por exemplo, o CPF, como, por exemplo, o nome da mãe, né? O sistema eletrônico de execução, né? O CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, ele é um sistema eletrônico e quando eu coloco o nome de um réu, por exemplo, né, que está cumprindo pena ou medida alternativa, o sistema eletrônico ele informa a existência de homônimos, e mais ainda, ele unifica penas. Então, se a pessoa está cumprindo uma pena, está, por exemplo, cumprindo uma pena em liberdade no estado do Maranhão, e ele de repente, ele passa a cumprir, ou tem que cumprir uma pena no estado do Tocantins, é possível hoje o sistema informar isso, porque ele está interligado, ele continua no processo de interligação e tudo mais. Ou seja, a construção de um modelo de controle de processos, de gestão de processo no âmbito do judiciário, e a implantação de uma identidade única é uma iniciativa importantíssima. Eu repito, não sabemos como que ela vai ser concretizada, né? Porque não é, como eu disse, não é a primeira iniciativa. Outros governos já fizeram isso e se perderam ao longo do tempo. Essa me parece ser uma iniciativa boa e que caminha dentro de um modelo mais estável, né? Ou seja, mesmo ela estabelecendo que, por exemplo, o Tocantins vai concretizar a identificação única apenas no ano que vem, ou seja, depois do processo eleitoral, já com outro governo e tudo mais, ela estabelece a base da justiça eleitoral como norte, e isso permite com que a gente caminhe independentemente das mudanças de governo que surgirão, que eventualmente surjam ao longo do ano de 2022. Para ser juiz, é preciso 3 anos na atuação jurídica, certo? O senhor acha isso importante e por quê? Nesses 3 anos, a gente poderia contar com 1 ano de graduação, mas foi publicado no Diário Oficial, que não será mais aceito. Só gostaria de saber mesmo qual a sua opinião diante da operação. Ana, eu
Se você me perguntasse isso, quando eu estava na faculdade, eu ia falar para você que eu não concordava. Né? Se você me perguntasse quando eu estava no início do meu trabalho, nos primeiros anos lá no TJSDF, eu ia dizer a você que também não concordava. Mas hoje, 22 anos de serviço público dentro do Poder Judiciário, eu estou convencido e concordo plenamente da necessidade de se ter uma experiência anterior e de se ter uma idade mínima para que o profissional assuma um cargo tanto no Judiciário quanto no Ministério Público. Eu acredito que nós, inclusive, devemos melhorar a nossa forma de seleção de juízes, né? O CNJ vem discutindo isso, de melhorar, de modificar a forma de seleção de juízes, vem utilizando, inclusive, fazendo um estudo muito, muito profundo sobre a experiência francesa, né, de implantação de escolas e dentro do próprio Poder Judiciário, de formação e aperfeiçoamento. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque, primeiro, a universidade, o papel dela na formação do profissional é muito pequeno, porque ela precisa ampliar, ela não pode ficar restrita ao papel do juiz, ela não forma juízes, né? Ou seja, a universidade não pode formar juízes, ela não pode formar promotores, ela não pode formar advogados. Tem que formar pessoas para enfrentar problemas, os desafios que são colocados para aquela ciência, né? E os desafios são amplos e eles são complexos. E pegar um aluno recém-formado e colocar sobre ele a responsabilidade de aplicar leis, Constituição, de forma automática, isso me parece, e eu estou convencido, que não é recomendável, até pela importância do cargo. Não quer dizer, né, isso eu repito, não quer dizer que um jovem não possa ter maturidade. Né? E da mesma forma não quer dizer que uma pessoa mais velha tenha. Não é isso. Não é isso. É que nós temos que tomar decisões. Nós temos que tomar decisões que atendem a todos. E o estabelecimento de idade mínima e de tempo de prática jurídica é o início são requisitos que me parecem básicos. E eu acrescentaria outros. Outros, por exemplo, como a necessidade de se ter uma formação mais ampliada em nível de pós-graduação, sobre outras ciências e outras disciplinas que não estão abarcadas pelo currículo do curso de Direito. Eu me recordo, em 97, a gente participou, no movimento estudantil, a gente participava do debate na universidade para a inclusão da grade curricular do curso de Direito da disciplina de Sociologia. E naquele momento já era algo extremamente criticado, e houve uma resistência de setores do judiciário, da universidade, das faculdades de Direito, em receber as disciplinas. Né? E hoje elas são de extrema importância. Direitos humanos, por exemplo, de extrema importância. Compreensão da sociedade, amadurecimento da sociedade é algo de extrema necessidade para você aplicar corretamente o direito. Valeu, doutor. Nós temos no chat mais uma pergunta do Sóstenes. Vou ler. Abre aspas. Gostaria que o doutor falasse sobre o pensamento doxológico, opinativo, social, de que a justiça é lenta. Por qual motivo a percepção social é tão difundida no Brasil, onde há a observação de uma demora na sentença de processos? Como se constrói o labor do juiz no Brasil para a aplicação de sentenças? Fecha aspas. O Sóstenes traz o debate de algo que é o contrário do que o Rodrigo levantou. Ou seja, enquanto o Rodrigo nos trouxe como exemplo a decisão do judiciário que concretiza o direito, o Sóstenes, o direito que foi obtido pelo legislativo, o Sóstenes nos permite reconhecer que o legislativo concretizou um direito. Ou seja, nós temos na Constituição como direito fundamental a razoável duração do processo. O legislador disse. É garantida ao cidadão a razoável duração do processo. Surge a pergunta de todos nós: o que é a razoável duração do processo? Na sociedade moderna, a instantaneidade é uma característica. Todos querem tudo ao mesmo tempo agora. Essa é uma característica da sociedade atual. Como que isso se transmuda e qual o reflexo desse anseio dentro dos processos judiciais? Quem tem um processo na justiça, qual o tempo que ele julga razoável? Se você perguntar para o autor, ele vai responder de um jeito. Se você perguntar para o réu, ele vai responder de outra forma. Como que a justiça lida com isso? Vou responder enquanto juiz. Nós, no judiciário, hoje, nós temos missões a cumprir, metas a cumprir. Todo juiz, ele tem, ao final do ano, que cumprir metas. Uma delas é a meta de julgar processos em um número maior do que entra.
Então, se entrar 100, eu tenho que julgar mais de 100. Se entrar 1000, eu tenho que julgar mais de 1000. Segundo, eu não posso ter processos antigos. Nós temos o dever de identificar todos os processos, classificá-los por data de distribuição e julgar os processos mais antigos com prioridade máxima, de forma que, ao final do ano, eu preste contas disso ao Conselho Nacional de Justiça e à sociedade, aos órgãos de controle social, que também tem acesso. OAB, Ministério Público, sociedade como um todo, já que os números são todos abertos. A estatística dos juízes, ela é aberta. Tanto que existe no âmbito do CNJ, no site do CNJ, um link chamado Justiça em Números, Justiça Aberta. Lá você tem acesso. Quantos processos nós estamos julgando? Eu, enquanto juiz titulado Juizado Especial Civil e Criminal em Tocantinópolis, eu tenho hoje um acervo em torno de 1.500, 1.600 processos, e esses processos, quando eu abro a minha tela de trabalho, eles estão lá, todos eles. É o grande avanço da tecnologia. E eu posso organizá-los por ordem de distribuição, por natureza do processo. Então, o Rodrigo levantou a questão de injúria racial. Tem como você saber quantos processos que envolvem o tema na comarca de Tocantinópolis, como que o juiz está recebendo e está tratando essas matérias. Há processos que são mais rápidos, juizado especial, que é onde eu trabalho, é um exemplo claro disso, e há processos que naturalmente não são rápidos, são lentos, são mais complexos. Né? A produção de provas é mais delicada, o comportamento das partes exige uma cautela na análise dos processos, e o juiz precisa ter a compreensão e a formação profissional para lidar com todos eles. Né? Então, Sóstenes, o trabalho do juiz, o labor do juiz no Brasil, ele tem que ser construído, está sendo construído, e é executado levando em consideração todos esses valores, todos esses parâmetros, todas essas metas e essas responsabilidades, como eu disse, está na Constituição. É um direito humano, é uma garantia que é assegurada ao cidadão brasileiro e exigida do Poder Judiciário. Mais alguém, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta, doutor. Trazendo aqui mais para a realidade de Tocantinópolis, da comarca de Tocantinópolis. O doutor, qual assim, a estimativa assim, de quantas sentenças o doutor chega a ter que elaborar em um mês? Né? E assim, quais os principais problemas peculiares da região que acabam chegando o judiciário, no caso da comarca de Tocantinópolis, para que ela traga uma solução ali para o caso? Né? Problemas que sejam mais, se o doutor pode identificar, que sejam mais peculiares aqui à nossa região. Nós, Elielton, como eu disse lá no início, nós temos 3 varas em Tocantinópolis. Tocantinópolis é uma sede de comarca que atende 6 municípios. Nós temos hoje, no Fórum de Tocantinópolis, mais de 10 mil processos em tramitação sob a responsabilidade desses 3 juízes. Qual a qualidade? Tocantinópolis não é uma cidade, não é uma comarca violenta. Então nós não temos um volume grande de processos criminais, de crimes violentos. Quando eu falo crimes violentos, eu falo latrocínio, eu falo homicídio, eu falo roubo, formação de quadrilha, associação criminosa. Então, sim, são os crimes mais violentos. O volume de processos de crimes violentos na comarca de Tocantinópolis, comparado com outras comarcas próximas, como, por exemplo, Araguaína, próprio Porto Franco, aqui do lado da rodovia, o Estreito, né, as Colinas, que são comarcas tidas como comarcas com um volume maior de processos mais violentos. Então, nós temos um índice de homicídio em torno de 10 por ano na comarca, uma média de homicídio de 10 por ano, que envolve em torno de 10 sessões do Tribunal do Júri por ano para ser feita. A quantidade de roubos e latrocínio, ela não é tão grande comparado com outros lugares. Caracteriza na parte criminal, que chama a atenção dos crimes violentos aqui na região, estupro de vulnerável, é um crime violento que nos chama a atenção, que caracteriza muito a região norte do Brasil, a quantidade de estupro de violência, de estupro de vulneráveis. Violência doméstica uma quantidade ela representa uma quantidade muito grande de crimes que também nos chama a atenção, e certamente os colegas do Ministério Público e o próprio juiz criminal que cuida da violência doméstica pode enfrentar essa questão com mais profundidade. No âmbito criminal também, a quantidade de furtos, né? De furtos também é considerável, porque nós temos uma região muito pobre também, temos uma região também, a dependência química, a utilização de drogas por parcela da sociedade gera a prática de furtos, e o tráfico de drogas também está presente na nossa região, em um número que nos autoriza colocar aqui na mesa de debate como uma característica também da nossa região, mas não o grande tráfico. Né? Os crimes ambientais envolvendo transporte irregular de madeira também é algo que vem chamando muita atenção na nossa região aqui.
E no âmbito criminal eu posso, em síntese, colocar nesse sentido. Na parte civil, nós temos aqui questões familiares, de alimentos, execução de alimentos, investigação de paternidade. Na vara civil, a grande parte dos processos envolvem tanto a parte de família, o direito de família, quanto as questões envolvendo relações entre pessoas e instituições financeiras, seja questionando a existência da dívida ou o montante da dívida, seja o contrário, a cobrança dessa dívida nas ações de cobrança, de execução de contrato, de busca e apreensão de bens. É uma característica que chama a atenção no volume de processos que tramitam tanto na vara civil quanto no juizado civil. Na parte dos pequenos delitos, que é a minha competência no juizado especial criminal, nós temos ameaça, crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, questões envolvendo lesões corporais leves, que também é uma característica desses crimes de pequeno delito aqui na região. E eu aproveito a oportunidade para dizer que a nossa equipe está sempre à disposição para receber os alunos, seja inclusive no estágio voluntário, seja no momento em que vocês estiverem aptos a fazer o estágio remunerado. Nós já temos vagas em aberto para recebimento de estágio remunerado. Os nossos estagiários remunerados hoje, eles são todos das universidades de Imperatriz, né, que exerce o estágio remunerado no interior do fórum, mas todos vocês estão à disposição, tanto para pesquisa acadêmica, quanto para acompanhamento de processos, conversas com os nossos servidores. A minha equipe está à disposição, eu estou à disposição para dialogar permanentemente com vocês, sempre que vocês entenderem que é necessário e pertinente. Obrigado, doutor Ariógenes. Obrigado a todos os presentes, aos que fizeram perguntas. Eu gostaria de já ir encaminhando ao final. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje, a sua disposição de estar sempre aberto a parcerias, estágios, enfim. Eu quero que o senhor saiba que nós estamos sempre abertos também a qualquer coisa que o senhor precisar, seja como pessoa física, seja como pessoa institucional. Então, passo a palavra ao senhor para fazer suas últimas considerações, e com isso a gente encerra o nosso evento. Eu vou tentar ser breve, o que não é muito a minha característica. Quando eu escrevo é até mais fácil, mas quando eu falo, com certeza eu não sou breve. Mas eu vou pegar o gancho da Ana Carolina para lembrar a todos que vocês estão em uma universidade pública, gratuita, e, portanto, têm um compromisso histórico, queiram vocês ou não, com a sociedade. E a melhor forma de vocês retribuírem esse compromisso é construindo a sua evolução pessoal. A evolução pessoal de um estudante na universidade, ela parte da participação plena na vida universitária, na compreensão e na atuação em toda a sua complexidade e diversidade. E isso vai desde as festas, baladas, até os grandes congressos e eventos. O estudo é de grande importância. Eu fui compreender a importância de Rousseau e o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens há pouco tempo. E se eu tivesse percebido isso na universidade, eu teria ganho muito em termos de formação pessoal. Então eu cito aqui algumas obras que são de grande importância, o professor já deve ter citado, mas eu reafirmo a necessidade de todos vocês lerem. Leiam Rousseau, leiam o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, leiam Emílio da educação, leiam o contrato social, leiam Kant, a diferença entre o desejo e a vontade, fundamentação da metafísica dos costumes, leiam Leviatã de Hobbes, leiam todos os livros que os grandes professores, de sociologia, de direito, colocam para vocês. Utilizem de todas as ferramentas tecnológicas possíveis para facilitar a formação de vocês. Vocês têm em suas mãos, nos seus celulares, nos seus notebooks, ou no que não tiver, nos computadores da escola e tudo mais, vocês têm acesso a um volume de informações sem precedentes na humanidade. Então não deixem de usar essa ferramenta. Vocês têm acesso a vídeos, a aulas, a universidades, a bibliotecas do mundo inteiro. Busquem esse conhecimento. Concurso público faz parte do processo. Nós temos que fazer concurso público. Quem quer seguir a carreira do ensino público, quem quer seguir a carreira pública. Mas ela, por si só, é uma consequência do seu processo de formação. O importante é a sua formação pessoal. A formação pessoal vai fazer com que você saiba enfrentar os problemas do futuro. Seja os seus, seja da família que vocês constituírem, seja da vida que vocês quiserem construir no futuro. E a universidade tem um projeto excelente para isso. Mas eu peço e instigo vocês a aproveitarem a universidade, a UFMT, o campus do Babaçu, para enriquecer a sua vida pessoal.